Assim como uma pilha de blocos não é uma parede, porque afinal de contas são só blocos empilhados, uma pilha de frases também não é um texto. A coesão ela é a massa, o cimento que gruda, que liga os blocos. Então no texto, quando uma frase é ligada a outra, existe uma articulação semântica. Essa articulação semântica, que é o que faz a ligação, ela permite que o sentido ele vá de um período e passe para o outro período, dê continuidade no outro período. E essa continuidade de sentido é o que permite algo que se chama textualidade. Para suas frases serem um texto e terem textualidade, que é essa sequência no sentido, a fluência no sentido, é necessária a coesão. Então, se não houver essa ligação, não há textualidade. Se não há textualidade, nem texto é. Assim como uma pilha de blocos não é uma parede, porque afinal de contas são só blocos empilhados. Uma pilha de frases também não é um texto, porque não tem coesão. Então, a coesão é o elemento essencial que faz do seu texto, das suas frases, um texto. Assim como a massa faz dos blocos uma parede, a coesão faz das suas frases um texto, basicamente isso. E na prática, como que é isso na prática, então? Foi o que eu acabei de falar. O mecanismo de coesão, ele serve para referenciar na sentença seguinte o que foi dito na sentença anterior. Ele faz a referenciação. E isso permite que? Ligação. Porque eu preciso do que foi dito antes para entender o que vai ser dito depois. Então, o sentido flui, o sentido continua nos períodos seguintes, como nesse exemplo aqui, ó. O matrimônio e o celibato são obviamente diferentes de muitas formas. Sentença A, sentença B. Contudo, essas diferenças não são conflitantes. Então você percebeu que na sentença B, que diferenças são essas diferenças? As diferenças foram mencionadas na sentença A, que o matrimônio e o celibato são diferentes de muitas formas. Então, essas diferenças que foram mencionadas na sentença A foram retomadas na sentença B. Essas diferenças não são conflitantes. Então, essa retomada, sem precisar repetir, por exemplo, as diferenças de muitas formas entre matrimônio e celibatos não são conflitantes. Ao invés de precisar repetir tudo isso, só foi dito o seguinte, essas diferenças. Pronto. Então, isso na prática é coesão. Retomar na sentença B o que foi dito na sentença A. Bom, essa retomada, ela precisa ser integral? Eu preciso retomar tudo o que foi dito antes? Não. Posso retomar uma parte do que foi dito. Quer ver um exemplo? A prática de dirigir sem CNH pode ter consequências sérias para o condutor, em especial aquele que ainda está na permissão para dirigir. Bom, aquele que ainda está na permissão para dirigir retoma o que foi dito antes, que é o condutor, porém não retoma tudo. Você percebeu? O condutor se refere ali implicitamente a todos os condutores, mas essa retomada só é feita para um tipo de condutor, que é aqueles que ainda estão na permissão para dirigir. Então não estou me referindo a todos, mas somente aqueles que estão na permissão para dirigir. Só a este grupo que eu estou me referindo. E só a este grupo que eu precisei retomar na sentença seguinte do grupo geral dos condutores que foi mencionado na sentença anterior. Então essa retomada que é feita pelos mecanismos coesivos pode ser parcial, ela não precisa ser integral. Isso já satisfaz para que a sua redação tenha coesão.